Você já ouviu falar sobre os segredos enterrados sob o gelo da Antártica? Uma terra inóspita, congelada, onde a própria natureza guarda mistérios que jamais deveriam ser desvelados. Mas, e se eu te contasse que a NASA encontrou algo que desafia a própria razão? Algo tão perturbador, tão inexplicável, que os poderosos tentam manter em silêncio, como se a revelação desse enigma pudesse rasgar o véu que separa o mundo que conhecemos do abismo do desconhecido? Prepare-se para uma jornada que desafiará sua imaginação e fará estremecer até as entranhas da sua alma. Em 2018, uma equipe de cientistas da NASA foi enviada para a Antártica, com a missão oficial de estudar as mudanças climáticas e os efeitos do aquecimento global. Entretanto, por trás dos discursos e dos protocolos oficiais, havia um propósito muito mais sombrio e secreto. Em meio à vastidão branca, os exploradores começaram a captar sinais estranhos, ruídos que pareciam ecoar de outra dimensão, vindos de profundezas inexploradas sob o manto gélido do continente. Inicialmente, acreditaram tratar-se de simples falhas nos equipamentos, mas o que se seguiu ultrapassou qualquer explicação racional. Enquanto avançavam pelo território inóspito, o grupo se deparou com uma anomalia. Uma estrutura colossal, enterrada há milênios, com formas e proporções que desafiam a lógica humana. Esse artefato, de origem incerta, parecia ter sido moldado por forças que transcendem a compreensão, exalando uma energia fria e perturbadora. As suas paredes, gravadas com símbolos enigmáticos e contornos que lembravam rituais ancestrais, pulsavam de forma quase orgânica, como se o próprio tempo tivesse sido selado naquele local. Era como se o gelo, implacável e eterno, guardasse em seu seio um segredo tão antigo quanto o universo. Durante as primeiras investigações, os equipamentos dos cientistas começaram a falhar de maneira inexplicável. Câmeras capturavam imagens distorcidas e borradas, bússolas giravam sem rumo, perdendo todo o sentido, e rádios transmitiam sussurros em línguas extintas, como se vozes de outras eras clamassem por atenção. Em meio a esse caos tecnológico, uma das pesquisadoras, com os olhos brilhando de terror e fascínio, registrou em seu diário cada detalhe daquele encontro com o inexplicável. Ela descreveu como o frio não era apenas uma sensação física, mas uma presença que invadia a alma, trazendo à tona medos primordiais e lembranças esquecidas de tempos remotos. Na terceira noite, o horror se materializou de forma cruel e definitiva. Um dos membros da equipe desapareceu sem deixar rastros. Suas pegadas, encontradas próximas à entrada da estrutura, cessaram abruptamente, como se ele tivesse sido engolido pelo próprio abismo que se abria sob os pés dos pesquisadores. A angústia tomou conta dos sobreviventes, que se viram impotentes diante de um mistério que parecia se alimentar de seu desespero. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo eco distante de passos perdidos, e o gélido ar carregava consigo a promessa de um destino inevitável. Na manhã seguinte, como um alívio ou uma trégua forçada, um helicóptero da NASA apareceu repentinamente, resgatando os cientistas e os afastando daquele cenário de pesadelo. A estrutura, entretanto, não pôde ser apagada tão facilmente. Em uma operação aparentemente planejada para enterrar a verdade, explosões controladas foram usadas para destruir qualquer evidência visível, como se as autoridades temessem que o mundo jamais estivesse preparado para encarar aquilo que se escondia sob o gelo. Mas o que é enterrado no frio eterno da Antártica nunca desaparece completamente. Nos meses e anos que se seguiram, rumores começaram a circular nos recantos mais obscuros da comunidade científica e entre os exploradores mais audaciosos. Relatos de sussurros ao vento, de interferências em rádios e de imagens capturadas por satélites que revelavam silhuetas movendo-se entre as tempestades de neve, logo se transformaram em lendas urbanas. Alguns afirmam que, em noites de luar fraco, é possível ouvir, através das frequências das ondas de rádio, uma voz baixa e gutural que repete: "Vocês não deveriam estar aqui." Em um ato de desafio ao silêncio imposto, um grupo de exploradores independentes decidiu retornar àquele cenário de mistério e horror. Armados com tecnologia de ponta e uma coragem que beirava o desespero, eles adentraram a imensidão branca, sentindo a cada passo que estavam sendo observados por olhos invisíveis. A transmissão ao vivo que realizaram rapidamente ganhou notoriedade, mostrando momentos de inquietante calmaria,
seguidos por picos de tensão que transformavam a expedição num pesadelo digital. Imagens de sombras que se moviam furtivamente entre as estruturas congeladas e interferências inexplicáveis que distorciam o ambiente deixavam claro que algo estava além da compreensão humana. À medida que o sol se punha e a escuridão envolvia o horizonte, o frio intensificava-se de maneira quase sobrenatural. Os exploradores relataram que a temperatura caiu abruptamente, como se o próprio ar tivesse se tornado uma massa viva de gelo e temor. Foi nesse cenário, onde a realidade parecia se dobrar e contorcer, que uma voz surgiu do nada. Em um sussurro que reverberava pelo espaço e pelo tempo, a voz, rouca e cheia de pesar, dizia: "Vocês não deveriam estar aqui." Por instantes, o silêncio foi absoluto, seguido por uma queda abrupta do sinal que mergulhou os espectadores na incerteza e no terror. Quando a conexão foi restabelecida, apenas um dos exploradores permanecia visível na transmissão, com o olhar perdido e o corpo trêmulo, tentando articular palavras que misturavam o choque e a angústia. Em meio a solilóquios desconexos, ele falou de uma presença que havia se aproximado, algo que se alimentava do medo humano, uma entidade que transcende o tempo e o espaço. E, num instante fugaz, a imagem congelou. A tela tornou-se negra e o vídeo se encerrou, deixando um rastro de dúvidas e questionamentos que persistem até hoje. As investigações oficiais foram encerradas abruptamente e as autoridades insistem que nada além de um incidente isolado ocorreu. No entanto, a memória daquele dia e de tantos outros que se perderam nas garras do desconhecido permanece viva, ecoando nas vozes dos que ousam desafiar o proibido. Cientistas que estudam as frequências do rádio relatam que, ao sintonizarem certas emissoras durante a madrugada, ouvem murmúrios que parecem ser preces de almas perdidas, lamentos de um passado que se recusa a ser esquecido. Alguns acreditam que a própria NASA tenha encoberto a verdade, enterrando não apenas a estrutura, mas também os dados e os rostos dos que se foram, para que o mundo jamais saiba do que realmente se trata. O que teria sido encontrado naquela vastidão gelada? Uma relíquia de uma civilização há muito extinta? Um artefato de poder inimaginável? Ou talvez um portal para dimensões onde o caos e a escuridão reinam supremos, prontos para invadir o nosso mundo? Enquanto você reflete sobre esses mistérios, lembre-se: o desconhecido sempre espreita, pronto para emergir das sombras e transformar a realidade num pesadelo. A verdade, por mais oculta que esteja sob camadas de gelo e segredos, nunca pode ser totalmente enterrada. Talvez, na próxima tempestade de neve, a estrutura se revele novamente, chamando por aqueles que ousam encarar o abismo do infinito. Se você gostou dessa história assustadora, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Dimensão Obscura para mais conteúdos que desafiam os limites da realidade. E se você deseja desvendar outros segredos que o mundo tenta ocultar, tem um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Eu te vejo lá. Ou, quem sabe, encontraremos nossos destinos nas sombras do desconhecido.